Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jonathan, professor de História. Estou aqui para gravar mais um vídeo para dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de História do terceiro ano do ensino médio, para tentar da maneira possível nesse momento ajudá-los a continuar os seus estudos, né? Como venho falando há algum tempo já. Então já falamos sobre temas bastante pertinentes, né, do terceiro ano, como a Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise de 29 e a Grande Depressão. E na continuidade, hoje falaremos um pouco sobre os regimes chamados nazifascistas. O nazifascismo inclusive é um termo muito utilizado hoje em dia por alguns grupos da sociedade, é uma palavra que voltou com muita força, fascismo, fascistas, né? E de um modo geral a gente vai tratar da origem, de onde surgiu, né, esse termo, o que ele significava. Bom, o que é importante a gente saber é que esse momento da década de 1920 e 1930, que é o período da Grande Depressão e da crise de 1929, o pós-Primeira Guerra Mundial, a gente tem que imaginar que a situação estava bem complicada, né? Sobretudo na Europa, porque foi o centro da Primeira Guerra Mundial, onde a maioria dos países foram afetados e a guerra, né, deixou um saldo com muitas sequelas sociais, ou seja, a população europeia já muito afetada pelo pós-Primeira Guerra, num momento de pobreza, os países muito desestruturados, tentando se reconstruir. Essa população foi afetada ainda mais pelas consequências da crise de 1929, né? Que os seus países também vão ser mais prejudicados ainda, né? Então ele está vivendo um momento muito turbulento, de muita miserabilidade, muita pobreza, onde grande parte da população europeia vive em situações bastante dramáticas, eu diria. E nesse momento, né, é nesse terreno fértil que surgem alguns movimentos que os historiadores, né, e a literatura especializada vai chamar de nazifascistas. Nesse momento, esses países, as elites desses países, né, das classes dominantes, tinham medo de que nesse cenário de pobreza e muitos problemas sociais desse oportunidade e margem para a instalação de regimes socialistas ou comunistas, a exemplo da Rússia, né? Agora a União Soviética, ou seja, esse cenário de pobreza levou as classes dominantes, os governantes, né, as burguesias europeias a temerem, né, a conflagração e a mobilização das classes trabalhadores e dos mais pobres em favor de movimentos comunistas, né? Nesse momento também é importante destacar que a democracia como regime estava em baixa, porque foi num período dito democrático que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, ou seja, a democracia era um regime que não estava dando certo para a maioria da população europeia. Foi no regime democrático que todos esses problemas estavam acontecendo. Então, a democracia como regime político dos países foi, digamos, desprestigiada, perdeu o respaldo, as populações começaram a se cansar da democracia, porque eles estavam vivendo numa situação muito dramática e a democracia não tinha contribuído. Então é esse terreno de pobreza, de miséria, de dramas sociais
né, e dramas políticos, porque a democracia estava se provando muito ineficiente, que possibilita a emergência de líderes, né, e partidos que vão ter um apelo mais autoritário, né, mais rígido, né, vão aparecer figuras carismáticas, ou seja, homens carismáticos, populistas, que têm um apelo, né, e uma eloquência, falam muito bem, que resolvem apelar ao povo como salvadores da pátria, né? Alguns líderes vão ser muito conhecidos nesse momento, como Benito Mussolini na Itália, a partir da década de 20 vai se transformar no grande líder da Itália e de um movimento chamado fascista, né? Era o título, o termo usado pelo seu grupo, né? Os fascistas, do seu partido político, bem como Adolf Hitler na Alemanha, na década de 20 também, que é criado o partido nazista, Antônio Salazar em Portugal e Francisco Franco na Espanha, ou seja, em grandes países, né, europeus surgem líderes com algumas características em comum, né? Eles se aproveitam desse momento de instabilidade então social para pregar algumas ideias, né? A primeira é de que os países devem ser governados por um líder único, ou seja, eles, né? E os países não precisam ter a democracia como sistema político, né? Porque, como a gente falou, a democracia tinha se provado muito ineficiente, né? Então, eles pregam como salvadores da pátria. Eles dizem que vão resolver os problemas, né? E nesse momento, eles então se intitulam os representantes do povo, né? Através de propaganda, que é um artifício muito utilizado, né? Propaganda de rádio, revistas, o cinema, sabe? Eles vão aproveitar esse momento para defender um novo regime, um novo sistema, né? Para esses países, né? Então, o nazifascismo é um termo criado, né, na historiografia para se referir principalmente a esses regimes que vão ter algumas características em comum, né? Primeiro, o nacionalismo. Nacionalismo é um apelo à nação, aos símbolos nacionais, à exaltação muito forte da nação, dos ídolos, dos mártires nacionais, um louvor muito grande aos hinos, à bandeira, sabe? Um patriotismo muito exacerbado, sabe? Eles dizem que vão salvar a pátria, eles se representam a pátria e tudo em favor da pátria, mas a gente tem que lembrar que esse patriotismo, né, esse apelo à nação, ninguém está falando que na democracia você não tem que ser nacionalista, defender o seu país, o seu povo. Não, não é isso. Estou falando de um nível extremado, né? É a razão de ser do nazifascismo essa defesa da pátria exacerbada. Como Hitler vai falar da grande Alemanha, né? Ou Mussolini da grande Itália, né? A gente tem que lembrar que esse patriotismo, esse nacionalismo exacerbado vai criar inimigos, né? Ou seja, você não defende o teu país, a tua nação, o teu povo por defendê-lo. Você tem que mostrar que esse país tem inimigos a serem combatidos. E se ele tem inimigos a serem combatidos, como na Alemanha, a gente vai ver em alguns capítulos à frente, são os judeus, na Itália são os comunistas, e na Alemanha também são os comunistas, né? Os negros, os ciganos, são pessoas que são consideradas perigosas para esses regimes, e eles precisam ser combatidos em defesa da nossa pátria, da nossa nação. Isso é bastante interessante,
porque se eles precisam ser combatidos, a gente está falando de um segundo aspecto importante desse nazifascismo, o militarismo, o apego ao armamento, ao rearmamento, como ele está falando da Itália e da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, que tiveram os seus exércitos delimitados, cortados e muito prejudicados. Agora eles vão rearmar, então eles vão lutar pelo rearmamento do seu país, né? Para defendê-lo, ou seja, eu crio inimigos, eu preciso me armar até os dentes para combatê-los, né? Exterminá-los, né? E esse extermínio tem a ver também com um terceiro aspecto fundamental do nazifascismo, que é o totalitarismo, ou seja, esse regime ele se infiltra em todas as instâncias da vida da pessoa, né? Você tem que honrar e viver pelo teu líder, por esse líder total, único, que comanda sozinho, que tem o poder de transformar esse país, né? Então é um totalitarismo, porque esse regime ele se infiltra em toda a sociedade, na política, em tudo, né? E essa infiltração tem a ver com um quarto aspecto importante, que é o anticomunismo e o antiliberalismo desses regimes nazifascistas. Anticomunistas, porque nazifascistas odeiam o comunismo e a igualdade que esses regimes pregam, ou seja, esses regimes são marcados pela hierarquia do líder, das suas polícias, das suas milícias, né, do seu corpo, digamos, institucional, dos seus representantes, até chegar ao povo, sabe? Então eles não pregam igualdade, eles odeiam os comunistas. Então por isso nazifascistas são anticomunistas. Eles odeiam a União Soviética, e não é em vão que eles vão lutar contra a União Soviética. E lembrem-se que esses líderes surgiram para impedir que o comunismo frutificasse em seus países. Mas como eles são antiliberais? Porque no plano político eles odeiam a liberdade política, né, e civil que os liberais gostavam, ou seja, da votação, da liberdade de imprensa, de propaganda, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ou seja, no plano político eles são antiliberais, né? Porque nesse regime você tem que aceitar o que o líder diz. Se você não aceitar, você pode ser perseguido, morto, torturado, né? Exilado. Então, você não tem a tua própria liberdade de expressão, de opinião, né? Jornais vão ser fechados, você não tem a tua liberdade de associação respeitada, ou seja, você não pode fazer grupos ou órgãos ou associações para falar contra as ideias do líder, né? Mas a questão é a seguinte: no plano político, em ideias políticas, eles são antiliberais, mas no plano econômico eles defendem princípios desse mesmo liberalismo. Ou seja, o capitalismo ele frutifica nesses regimes. O capitalismo continua, permanece, revigora nesses regimes nazifascistas. Como assim, professor? Nesses regimes totalitários, nazifascistas, o capitalismo existe? Não, não existe. Desculpa, o capitalismo existe? Existe. Continua, permanece. A propriedade privada, tão cara aos liberais, desaparece? Não, desaparece. Não desaparece, continua. Você pode ter a tua empresa privada, a tua indústria, o teu comércio? Pode. Entende? Então, para que não haja confusões. Nazifascistas são antiliberais pelas ideias políticas, mas eles têm ideias liberais na economia, tá? Então eles são plenamente anticomunistas, antiliberais mais ou menos, tá? Mais ou menos por quê? Porque na economia eles defendem as ideias liberais e eles repudiam as ideias políticas dos liberais.
Então, por isso que mais ou menos os liberais são perseguidos também nesses regimes, tá? Porque, como eu falei, eles não gostam das ideias políticas dos liberais, mas gostam das ideias econômicas. O capitalismo, a propriedade privada, o lucro, né? Isso permanece nesses regimes autoritários. E não é em vão que muitas empresas privadas vão se dar muito bem nesses regimes, como a Fiat na Itália, a Volkswagen na Alemanha, a Bayer vai ser uma empresa que vai ter muitas ligações com o nazifascismo para a produção de armas e outros produtos, sabe? Então vejam essas características, né? E então para reforçar, é nesse ambiente de instabilidade política, econômica, social, de pobreza, de descrédito da democracia, que propicia a ascensão desses líderes nazifascistas, que têm essas características totalitárias, brutais, né, que dominam toda a sociedade através da propaganda, através da coação, do medo, né? Esse é um aspecto que é muito difundido nesses regimes. O medo é você fazer com que a população tenha medo. Medo de quem? De inimigos. Eles sempre estão em estado de alerta, com medo de que o comunismo invada o país, de que os judeus invadam o país ou já estejam dominando o país, os negros, raças ditas inferiores, dominem o país. Então é um regime de medo, né? Você difunde esse medo para a população e as populações com medo tendem a reagir com violência, né? Então é nesse sentido que o nazifascismo vai se difundir nesse ambiente de pobreza, instabilidade, pós-guerra, pós-crise de 1929, né, que esse regime vai se instalar, sobretudo, a Alemanha de Hitler, Itália de Mussolini, que são os mais, digamos, mais violentos, mais brutais e que tem mais a ver com o termo totalitários, né? E cada um tem as suas próprias características, né? Eu estou dando ideias gerais desses regimes da Itália, da Alemanha, da Espanha e de Portugal. Os mais violentos, como a gente vai ver, e os mais conhecidos pelo próprio termo, nazifascismo, nazismo alemão, fascismo italiano, tá certo? Mas Portugal e Espanha também têm essas características, ainda que talvez um pouco mais sutis, um pouco diferentes, porque cada país vai ter o seu próprio cenário, suas próprias peculiaridades, mas também vão apresentar essas características de um modo ou de outro, tá certo? Então lembrem que o nazifascismo, que hoje muitas pessoas recuperam para xingar os seus inimigos e tal, e aqui eu não vou me posicionar se esses inimigos contemporâneos têm ou não essas características, eu deixo com vocês fazerem as suas interpretações e tirarem suas próprias conclusões, que esses regimes nazifascistas têm 4 características gerais. O anticomunismo e o antiliberalismo, né? Mas lembrem, esse liberalismo é pela metade, porque os nazifascistas gostam das ideias econômicas dos liberais, mas não gostam das ideias políticas deles, tá certo? Eles são militaristas, né? O militarismo é muito exacerbado, o nacionalismo, esses apelo à nação, ao patriotismo, e eles são também totalitários, né? Totalitários que eles se difundem por todo o ambiente da sociedade, né? E eles têm um projeto de poder, né? Então, o nazifascismo é uma doutrina política, é um conjunto de ideias políticas baseado nesses 4 pilares que eu acabei de citar, né? Que foi desenvolvido na década de 20 e 30, né? na Europa, mas vai ter aí uma certa expansão para outros continentes, como a gente vai ver também, tá? E em cada lugar vai assumir algumas características,
tá? Mas eu acho que é bastante pertinente falar de nazifascismo nesses tempos atuais. Eu acho que a gente pode estabelecer algumas ligações com o presente. Como eu falei, o fascismo é um termo recuperado e muito usado no presente, né, por alguns grupos contra opositores, né? E cabe a nós estabelecer essas ligações, se elas condizem, sabe? O fascismo, então, original, o nazifascismo é um termo originado nessa década de 20 e 30, mas hoje existem apropriações, as pessoas usam esse termo ainda hoje, né? E cabe a nós interpretá-los se eles condizem, né, com a sua devida utilização, ou se eles assumem novas características, certo? Então, por isso, por hoje é isso, e a gente continua no próximo vídeo. Passem bem, continuem estudando, lendo, né, para a gente passar isso da melhor maneira possível. Até mais. Tchau, tchau.